Olá, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, nosso curso sobre profecias para o tempo do fim. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos guie nesse momento. Santo Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo teu infinito amor. Nos reunimos agora como irmãos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha e derrame sobre nós o teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que orientou os profetas, esteja sobre nós agora também, abrindo a nossa mente, os nossos olhos e o nosso coração, para que possamos entender a Tua Palavra, que unicamente a Tua Palavra seja glorificada e que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então estamos avançando no nosso estudo, estamos chegando ao final. E agora hoje nós iremos estudar sobre as bestas do Apocalipse. O Apocalipse, no seu capítulo 13, ele apresenta duas bestas. Uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Vamos identificá-las hoje. Então o texto diz: vi emergir uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, os simbolismos aqui utilizados, eles são correspondentes ao que já foi apresentado no livro de Daniel, que nós já estudamos. Então, as besta, como nós já vimos, representa reinos, poderes. O mar representam povos, línguas, nações. Os chifres, veja que são os mesmos 10 chifres que foram apresentados lá na besta que Daniel viu no seu capítulo 8. Eles representam reis, poderes. E aqui também é apresentado um outro elemento de 7 cabeças. Nós iremos analisar também essas cabeças, o que significa. Então nós já vimos que os 10 chifres, eles correspondem às 10 tribos bárbaras que derrotaram, acabaram com o Império Romano, certo? E dele surgiu um chifre pequeno, que nós identificamos já como sendo o poder papal, a Roma papal, a supremacia papal. Veja que detalhe interessante. O texto diz que a besta que surgiu do mar era semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão. E esses elementos de animais, pés de leopardo, semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão, são os mesmos que foram apresentados no livro de Daniel, quando Daniel teve o sonho dos 4 animais estranhos. Um leão com asas, um urso que subia de um lado e um leopardo com 3 cabeças. Então identificamos que a besta do Apocalipse 13 que sobe sobre a terra corresponde ao mesmo poder representado pelo dragão no livro de Daniel, capítulo 8. E os seus chifres, o chifre pequeno corresponde ao poder papal. Veja aí o interessante. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. De forma semelhante, no dragão que Daniel viu, entre os 10 chifres subia um chifre pequeno que tinha bocas e olhos e que falava blasfêmias contra o Altíssimo. Então perceba que é o mesmo poder que nós estamos referindo. E a autoridade que foi dada à besta do Apocalipse, ela equivale, foi dito que foram dadas autoridades por 42 meses. E semelhantemente, o chifre pequeno, ele teve autoridade para agir 3 anos e meio. Então lembrando que cada dia profético equivale a um ano literal, e isso você pode ver em Números 14, 34, em Ezequiel 4, 6 a 7. Então, 42 meses corresponde a 3 anos e meio, que corresponde literalmente a 2.260 dias, que são anos literais. Então, a atuação do chifre pequeno, que é a besta do Apocalipse 13, atuou na história durante 1.260 anos. E como nós já vimos,
Esse período corresponde ao período da supremacia papal, que foi de 538 a.C., depois de Cristo, desculpe, 538 depois de Cristo, com o decreto de Justiniano, dizendo que o bispo de Roma é líder sobre todas as igrejas, e isso vai até o ano de 1798, que é quando o Papa Pio VI ele é preso pelo general Barthier, que liderava as tropas de Napoleão Bonaparte. Esse período de 1260 anos corresponde também ao período da Idade Média, chamado de Idade das Trevas. E foi o período no qual esse poder, a besta do Apocalipse 13, o chifre de Daniel 8, que é o poder papal, ele perseguiu os santos do Altíssimo, mudou os tempos e a lei, promoveu a Santa Inquisição, as cruzadas e todas aquelas barbáries que são registradas na história. Agora veja o que diz o livro de Apocalipse. Uma das suas cabeças foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então é dito que esse poder ele seria ferido de morte. E isso aconteceu em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso, e a partir de então o poder papal, Roma papal, ele perdeu influência no mundo. Mas é dito também no texto de que essa ferida foi curada e depois o mundo todo iria seguir. Então esse é um processo que está acontecendo. Veja, adorá-lo-ão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, após o ressurgimento do poder papal, ou seja, após que a ferida mortal fosse curada, os povos seriam novamente enganados por esse poder e levados a uma adoração forçada, uma adoração falsificada. Então veja que o contexto de Apocalipse 13, o contexto do grande conflito entre Deus e Satanás, é uma questão de adoração. Isso é muito importante porque, como nós veremos mais à frente, envolve a questão da marca da besta, envolve a questão da batalha do Armagedon. Nós iremos ver cada um desses aspectos. Agora, o livro de Apocalipse também nos fala sobre uma outra besta, uma besta que surgiu da terra. Veja, vi surgir outra besta emergir da terra e possuía 2 chifres, parecendo carneiro, mas falava como dragão. Olha a característica, ela parecia carneiro, mas falava como um dragão. Essa besta que surge da terra corresponde aos Estados Unidos da América, o último império que surge após o fim do Império Romano, depois da soberania dos poderes dos países da Europa, é os Estados Unidos da América. E quais são as características disso? Veja que o texto, como nós veremos, diz que a atuação do chifre pequeno, daquele poder da besta que sobe sobre a terra, seria durante 1260 anos. E nesse período, o povo de Deus iria fugir para o deserto. E esse período corresponde à fuga de todos aqueles filhos de Deus que não se prostraram diante de Roma, e eles fugiram exatamente para a América do Norte. Lá, a reforma protestante que se iniciou na Europa deu prosseguimento na América do Norte. Então, era um país onde as liberdades religiosas foram plenamente executadas. Ali floresceu a reforma protestante. Foi o lar para todos aqueles que foram perseguidos. Era um país sem rei e sem uma igreja papal, sem uma igreja, um poder real. Veja o que disse Thomas Jefferson: desde que uma pessoa tem o direito de escolher sua própria religião sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido
como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos da América correspondem à terra que em Apocalipse 14 disse que acolheu os filhos de Deus. Agora veja que a Bíblia diz que ela fala, parece cordeiro, mas fala como dragão. E a Bíblia complementa, exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, perceba que no momento em que a ferida mortal da primeira besta, ou seja, do poder papal, for curada, a segunda besta, ou seja, os Estados Unidos, irão promover, fazer com que todo o mundo adore ao poder papal, adore a primeira besta. Então, a besta que surge no deserto, na terra, que é os Estados Unidos da América, embora num primeiro momento possa parecer cordeiro, ou seja, um agente de Deus, que prega as verdades bíblicas, que permite a liberdade religiosa para o povo cristão, em um segundo momento ela falará como dragão. Ou seja, nesse momento em que o poder papal for restaurado à sua força, os Estados Unidos da América farão com que o mundo todo adore a primeira besta. E isso já está começando a acontecer. O período em que nós estamos vivendo é um período de aproximação e de união desses dois poderes, de união do Vaticano, de Roma, com os Estados Unidos da América. Veja, desde os anos 90 há um crescimento nas relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Vaticano. De semelhante forma, o poder papal tem aumentado a sua influência no mundo religioso e no mundo político e diplomático. Cada vez mais os papas eles ganham importância no mundo político e no mundo religioso. E essa aproximação é indicação de que o fim está próximo, de que a grande batalha se aproxima. Veja o que diz em Apocalipse 13. Seduz os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam na terra, façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada, mas sobreviveu. Então, meus irmãos, o indicativo é claro, e nós iremos analisar cada um desses aspectos nas próximas aulas. A união da besta que sobe do mar com a besta que sobe da terra, ou seja, do poder papal com os Estados Unidos da América, é indicativo da grande batalha que se aproxima. E quando essa união for formalizada, aí se levantará o Senhor para defender o seu povo. De que lado você estará nessa batalha? Que possamos orar a Deus, que Ele nos conceda poder, para que nós possamos resistir ao maligno, resistir aos enganos e permanecer de pé no grande dia da volta de Cristo. Oremos ao Senhor. Grande Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos porque vemos os sinais sendo cumpridos. A tua profecia se cumpre com precisão. E nós te louvamos porque isso demonstra que o Senhor está no controle de todas as coisas e nada foge ao teu domínio. Meu Deus, o grande dia da batalha se aproxima.
E nós te pedimos força, nós te pedimos poder do Espírito Santo, nós te pedimos orientação dos altos céus para que possamos trilhar o caminho da justiça que o Senhor preparou para nós, que possamos ser fortalecidos no teu poder e vencer pelo teu sangue, pelo sangue do Cordeiro. Ó Pai, não nos deixe desviar dos teus caminhos, mas escreve os nossos nomes no teu livro da vida e nos guia nessa batalha. O Senhor será o nosso general e em ti venceremos através do teu poder. É o que pedimos, Senhor Deus, dai-nos o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós analisaremos agora, com mais detalhes, os aspectos que irão revelar a marca da besta, o selo de Deus e a batalha do Armagedon. Até o próximo encontro.